Meus irmãos e irmãs, bom dia. Que a infinita graça do nosso bendito Senhor possa, de maneira muito especial, mais uma vez, inundar os nossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, Mateus capítulo 24, versículos 36 a 38. Porém, daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente meu Pai. Mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não se deram conta até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, o teu eterno e sagrado Filho, é neste nome que oramos neste momento, Senhor, confiados unicamente no poder do teu Santo Espírito, que Ele nos capacitará a receber tua palavra e que Ele nos falará nesta manhã, porque Ele nos conhece completamente. Ele sabe muito bem da nossa situação congregacional, como também pessoal. E pedimos, Senhor, no nome do teu Filho, que pela tua infinita misericórdia, pelo amor que tu tens a ti mesmo, venha nesta manhã a nós, venha nos inundar da tua presença e da tua voz. E que essa não seja uma experiência momentânea com a tua palavra, mas que esta palavra persevere no nosso coração, cumprindo o seu propósito. Nos ajuda, Pai. Estamos aqui tão carentes, tão necessitados. O que temos percebido nesses dias que o Senhor nos reuniu aqui é a nossa mais profunda necessidade nesses dias. Como nós precisamos discernir o nosso verdadeiro chamamento. Como nós precisamos tocar a esfera mais elevada da nossa vocação celestial. E como nós estamos perdidos em nosso próprio coração, em nossa própria vida natural. E como nós precisamos ser despertados quanto a este grande dia. Abra os nossos olhos e nos dê discernimento espiritual, Senhor. Porque nós necessitamos de um grande avivamento. Sabemos que este mesmo Espírito que no início moveu a tua igreja de maneira tão extraordinária. Antes da volta do teu Filho, Ele fará uma obra tão grande, tão poderosa. Congregando o teu povo de maneira tão especial debaixo do nome do teu Filho. Em um só corpo, em todos os lugares. E que esta igreja, ela possa ser o instrumento de Deus para pisar a cabeça de Satanás. Que ela possa preparar o caminho para a volta do Senhor Jesus. Amando e apressando a vinda dEle. Nós não temos armas para isso. Nós não temos argumentos para isso. Nós não temos força para isso. Não temos nenhuma capacidade para isso. Porque toda capacidade está em Ti, ó Espírito Santo. Então venha de maneira especial a nós. A Tua igreja clama por Ti, Espírito Santo. Nós oramos a Ti, Espírito Santo, vem. Vem urgentemente. Sabemos que já estás habitando o nosso interior. Queremos uma obra que toque todas as esferas da nossa realidade de vida. Nossos casamentos, nossos relacionamentos com os nossos filhos, o trabalho de cada um, a vida secular de cada um, seja toda ela caracterizada por um viver cheio de Ti, ó Espírito Santo. Aviva a Tua igreja, prepara e adorna esta noiva para o Seu amado. Em nome do Teu Filho Jesus, restaura todos os valores espirituais que estão perdidos entre nós. Restaura todos eles, em nome de Jesus. Tua igreja clama por Ti, Teu povo clama por Ti. Traz os nossos filhos de volta a Ti, ó Espírito Santo. Oh, Senhor, torna o nosso lar uma expressão da realidade celeste na terra.
Em nome do teu Filho, Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo. Amém. Amados, vamos prosseguir naquele mesmo encargo de ontem, acerca desses textos. Aqui nós começamos com duas palavras. Uma está no versículo 36, dia, e a outra está no versículo 37, dias. Foque essas duas palavras. Se você ainda não fez isto, eu quero te encorajar. Sublinhe de maneira muito especial essas duas palavras. Para que toda vez que os seus olhos focarem esses textos, eles saberão a importância que o Espírito Santo deu a essas duas palavras aqui. E como elas formam para nós um forte espiritual argumento. Dia e dias. Nós sabemos que haverá um dia, um grande dia, um dia único em toda a história da humanidade, em que o nosso Senhor voltará para os seus, virá para buscar os seus, virá para o maior de todos os encontros. Este é o grande dia, este é o dia de Cristo, esse é o dia que nós anelamos, esse é o dia que nós devemos pensar nele todos os dias. Mas quanto a este dia, ele disse que ninguém sabe, mas será apenas um dia, irmãos. Dentro de uma semana, nós temos 7 dias, ele será um dia dentro de 7 dias de uma semana. Quanto a esse dia, não temos que ficar nem um pouco preocupado, ele vai acontecer. Agora, quando o Senhor nos dá uma chave tão especial, ele diz assim, como foi nos dias de Noé, agora aqui, irmãos. Esses dias de Noé é que você tem que focar. Você não pode tirar os seus olhos desses dias, porque eles são determinantes. Esses dias, o Senhor deu para nós aqui uma chave muito importante. Quanto àquele dia nós não sabemos, mas quanto aos dias nós temos que saber, não podemos ser ignorantes. Em 1 Tessalonicenses 5,4, disse que nós não estamos em trevas, para que esse dia, como ladrão, nos apanhe de surpresa. Mas nós não sabemos nada quanto ao dia, mas não é isso que Paulo está falando. Ele está falando é quanto a esses dias. Nós não podemos estar em trevas em relação a esses dias. Os dias contextuais a este grande dia. Amados, por favor, permita que o Espírito Santo coloque aí no teu coração uma profunda fome em estudar acerca desses dias. Porque o nosso Senhor, Ele que pelo seu Espírito soprou esta palavra, Ele nos deu aqui subsídios importantes para nós estudarmos com os nossos olhos abertos e ver a nossa própria realidade hoje. O Senhor nos contou com riqueza de detalhes tudo que está relacionado com os dias que antecedem a sua volta. Ele disse como foi nos dias de Noé. As pessoas casavam, se davam em casamento. Aqui nós podemos ver duas coisas. Casavam e se davam em casamento. Eram coisas naturais. E segundo, eram coisas lícitas. Nós podemos dizer que, de certa forma, o curso da nossa vida segue de maneira lícita e de maneira natural. A sua vida comum no seu lar, no seu casamento, com seus filhos, seus relacionamentos, seu trabalho. Eu creio que, se você olha, você percebe claramente que você está vivendo uma vida lícita e natural. Mas o Senhor não quer chamar a atenção só disso, irmãos. O grande perigo é nós ficarmos especulando o que está em torno de casar, dar-se em casamento, comer, beber, e nós perdermos a grande revelação e as suas implicações e aplicações. Então vamos ser cuidadosos, vamos permitir que o Espírito Santo nos guie na sua palavra, nos revele sua mente, nos revele o seu desejo, nos revele aquilo que Ele mesmo quer que nós vejamos. Se você volta os seus olhos, a partir do capítulo 4 do livro de Gênesis, e você vai estudando, você vai ter todo este cenário
acerca dos dias que antecederam o dilúvio. Irmãos, o Espírito Santo não quer que você leia a história, o Espírito Santo quer que você veja a profecia. O Espírito Santo quer que você veja os nossos dias, ou os dias que você está vivendo. Porque eles estão descritos aqui. Então nós vimos um pouco. Começamos aqui no capítulo 6, eu vou passar rapidamente. Quando você lê os versículos 9 até o 12. E aqui tem uma palavra muito interessante, quando diz o versículo 11, a terra estava corrompida. Essa palavra, ela vai descrever para nós o estado, a situação do mundo de hoje, porque ela é muito explicativa, esta palavra. O sentido dela fala de perversão, corrupção e destruição. Perversão, corrupção, destruição são três palavras que explicam para nós a situação do mundo de hoje, a situação da nossa sociedade, o curso deste mundo. Depois, se você voltar para o capítulo 4, a partir do versículo 17, você começa a ver toda a genealogia de Caim, uma genealogia que não teve os seus dias contados. E se isto tem um sentido espiritual, nós podemos extrair aqui uma séria, uma solene lição. Porque para Deus, Caim e toda a sua geração, era uma geração como que se não tivesse vivido, era uma geração morta. Porque essa geração representa a degradação da vida pecaminosa, uma vida sem Deus. Havia uma sociedade antes do dilúvio, que ela se caracterizou pela ausência de Deus, uma sociedade que vivia como se Deus não existisse, uma sociedade que vivia para si própria, eles mesmos buscaram os seus recursos, eles não dependiam de Deus. Então, se você ler a partir do versículo 17, o que você vai ver? A nossa própria sociedade, uma sociedade sem Deus, um mundo caído, um mundo emergido em caudal de pecado, uma sociedade que se degrada dia após dia, a degradação, a imoralidade, toda forma de perversidade está se tornando uma instituição lícita neste mundo corrompido. Como você vai explicar isso, irmãos? Como você vai entender isso? Você que tem uma mente renovada, você que tem fome de santidade, como que você vai entender que promiscuidade hoje é uma coisa lícita e tem até lei que protege a promiscuidade? Será que um dia, irmãos, pensaríamos que poderíamos chegar a uma situação como esta, onde aqueles que fazem as leis vão promulgar leis que protegem a promiscuidade, que torna a promiscuidade uma coisa lícita. Aonde nós poderíamos imaginar isso? Hoje é o que nós estamos assistindo. Nós estamos vendo toda uma sociedade caminhando a passos largos para o inferno. E aqui você olha para a geração de Caim. Essa geração que vivia como se Deus não existisse. Uma geração caída, uma geração degradada, uma geração perniciosa. É uma figura do mundo hoje. Aqueles descendentes de Caim, Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Que representação gloriosa o Espírito Santo nos dá para retratar a condição do mundo hoje, para nos mostrar o que é o mundo sem Deus. Foram eles que criaram uma sociedade sistematizada para viver uma vida alienada de Deus, uma vida distanciada de Deus. Eles procuraram todas as suas formas de provisões, prazer, segurança, sem Deus. Em meio a toda esta corrupção social, aí você vê o Espírito Santo colocar algo tão especial aqui no versículo 26, 7. 7 é aquele que nasceu porque Abel morreu. Representa espiritualmente a vida em ressurreição. E dessa vida em ressurreição nós vemos um homem chamado Enos. Aí a partir daí, uma nova geração é descrita como aqueles que começaram a invocar, a exaltar, a proclamar, a testemunhar Deus. Aí aqui você vai ver no capítulo 5, a genealogia de Sete. Uma genealogia que teve os seus anos de vida contabilizados. Isso é muito importante do ponto de vista espiritual.
porque esta é uma geração abençoada. E aqui você vai ver, nos versículos 21 a seguir, um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que quando ele tinha 65 anos, ele gerou um filho chamado Metusalém. É muito importante isso. Que nome o Espírito Santo inspirou o coração de Enoque a dar o seu filho, porque ele carregava em si uma profecia. Se você for cuidadoso, mas se você for muito cuidadoso, alguns irmãos já têm feito isto. Então eu quero te encorajar também a fazer. Comece a estudar a vida de Matusalém, comece a fazer cálculos aqui, você vai ficar surpreso quando você chegar à conclusão que o ano que ele morreu foi o ano que começou o dilúvio. Porque o nome dele diz, quando esse menino morrer, o juízo começará. Deus colocou aqui uma história muito importante para nós, com uma grande lição. Porque você vai ler assim, no versículo 22, andou Enoque com Deus depois, olha essa palavra aí, por favor, sublinhe esta palavra, depois que gerou Metusalém, depois que Metusalém, esse menino que era uma profecia viva, depois que ele nasceu, Enoque passou a andar com Deus, 300 anos andando com Deus, e diz assim, foram todos os dias de Enoque 365 anos, Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus para si o levou. Que figura que nós temos aqui, irmãos da igreja, sendo arrebatada para o encontro com o nosso Senhor. Uma igreja que está intimamente ligada à profecia. Irmãos, uma terrível obra que Satanás fez no meio do povo de Deus foi obscurecer o livro de Apocalipse. Esse livro que tem sido lido de maneira tão errada. Os irmãos não compreendem esse livro. Até porque para você compreender esse livro, você tem que ter todo o cuidado de ser zeloso, de esmerar-se em estudar toda a Bíblia, porque Apocalipse é a consumação de toda a palavra de Deus. Aqui está a consumação da mente e do propósito de Deus. Então as pessoas ficam perdidas em números, em figuras, esquece de ver que o testemunho de Cristo é a essência, é o espírito da profecia. E que o propósito de Apocalipse é nos mostrar Cristo e a sua igreja. Mostrar o propósito de Deus em seu Filho. Porque Cristo é a chave hermenêutica para você interpretar o Apocalipse. Não fica olhando para o mercado como um europeu para interpretar Apocalipse, irmãos. Não fica olhando para o Papa para você interpretar o Apocalipse, você não vai encontrar nada. Olhe para Cristo que você vai entender o Apocalipse. Entende? Nós lemos esse livro de uma maneira tão errada, porque nós queremos encontrar quem é a besta. Né? Aí a gente quer encontrar quem é o que representa o número 666. É o Papa? Não, não é o Papa. É o Obama? Não é o Obama. Aí a gente fica, irmãos, cada dia aparece uma coisa nova. Né? Agora é a Dilma. Não, não é mais a Dilma, porque era o Lula. Não é mais o Lula. Irmãos, onde a gente vai parar? Irmãos, por favor. Isso é uma terrível e perigosa, e vou dizer mais, me perdoe se posso ferir alguns, mas é uma satânica distração. Procure Cristo, não procure o Obama, não procure Dilma, nem procure Lula, e nem o Papa. Procure Cristo. Entende? Procure Cristo, Ele é a chave para você compreender isso. Procure o propósito de Deus com a sua igreja. Existe uma linha dorsal dentro desse livro, que começa desde o seu primeiro capítulo e vai até o último. E você vai ver Cristo nele, você vai ver Cristo e a igreja. Todo o assunto que envolve para revelar Cristo e a igreja. Porque nós sabemos, irmãos, que muitas coisas vão acontecer. Talvez não saibamos todos os detalhes, porque não são importantes. Mas sabemos sim, sabemos que haverá grande tribulação. Nós sabemos porque vai haver a grande tribulação, sim. Alguns dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Outros acham que vai ser durante a grande tribulação. Outros dizem que vai ser depois da grande tribulação. Aí você me pergunta, e aí, irmão? E aí que você tem que estar preparado, como eu. Antes ou durante ou depois, esteja preparado. Porque pode ser que você não vá passar nem antes nem depois, você vai morrer amanhã. Então se prepare para encontrar com o Senhor. Então, o mais importante não é se vou passar, é se eu estou preparado. Essa é a chave. A chave é estar preparado. Se eu passar, se eu não passar, se eu for antes, não importa. Esteja preparado. Mas como está preparado? Se encha do Espírito Santo. Se encha de Cristo.
Tenha profunda comunhão com Deus. Essa é a chave para você entender o antes, o durante ou depois. Então não fique perdido nessas interpretações, se é pós, se é pré. Irmãos, não se prendam a isso, porque isso vira uma terrível distração. O Espírito Santo não quer que você foque nisso. Então este livro é muito importante, esse livro é glorioso, e o Senhor quer que nós leamos este livro, especialmente nesses dias, no sentido de encontrar o caminho de Cristo e da sua igreja. Se você for com essa mente, você vai aprender muito do Senhor. Você vai ver que a Nova Jerusalém é a consumação máxima de tudo isto. Tudo que você começou a ler lá no capítulo 1 de Apocalipse, tudo que você começou a ler desde o capítulo 1, você vai ver a consumação de todas as consumações da Nova Jerusalém. Você vai ver no capítulo 21, no versículo 9, quando o Senhor diz assim: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí João diz que ele foi elevado em espírito a uma grande montanha. E o que ele viu? Ele viu a santa cidade, a Nova Jerusalém. Então quem que é a santa cidade, a Nova Jerusalém? É a noiva, a esposa do Cordeiro, do versículo 9. Aí você pensa, meu Deus, se é isso, então quer dizer que todos aqueles 12 fundamentos, todas aquelas 12 portas, tudo aquilo vai nos falar de quê? Vai nos falar da extraordinária, da estupenda obra da edificação que Deus está fazendo hoje em nós. E não começou em nós não, irmãos, começou lá atrás. Você tem que começar a partir do capítulo 2, do livro de Gênesis, estudando sobre a Nova Jerusalém, você vai encontrar tudo aí. Você vai estudar a história daqueles 12 apóstolos, e você vai ver a história deles refletida naquelas 12 pedras, dos 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Você vai ficar assombrado, você vai ficar de boca aberta. É isso que Cristo quer nos mostrar, é isso que o Espírito quer nos ensinar. Não é ficar tentando dizer assim, agora eu sou o primeiro a fazer a grande descoberta do Apocalipse. Você não vai ser nem o primeiro nem o último, porque o que o Senhor vai falar para nós agora, Ele vem falando desde os antigos profetas. Entende? Então não queira ficar aí esmiuçando Apocalipse para ver se você descobre alguma coisa nova e você vai aparecer no jornal gospel aí como aquele que descobriu o segredo do Apocalipse. Não permita que o diabo lance essa semente no seu coração. Procure ler esse livro com a mente simples. Então, meus irmãos e irmãs, nós vimos aqui, Enoque andou com Deus. E ele gerou um filho chamado Metusalém. No nome desse filho estava uma chave profética. Quando esse menino morrer, o dilúvio começará. Ele morre no ano do dilúvio. Que coisa gloriosa, irmãos. Quando Enoque viu aquele filho, ele via aquele menino cada dia. O que ele foi vendo? Ele foi vendo a profecia do Senhor. Não tira os olhos da palavra de Deus. Não tira os olhos da realidade contextual. Teve um irmão muito conhecido, um pregador muito conhecido, chamado Billy Graham. Ele dizia assim: nós chegaremos um dia que nós vamos ter que ler o jornal com uma mão e a Bíblia com a outra, porque as coisas vão se conferir de tal maneira que nós veremos todo o cumprimento da palavra de Deus ser colocada nas primeiras manchetes dos jornais da nossa cidade. Está vendo, irmãos? É o que está acontecendo. Agora, o mais importante que eu quero que vocês observem é como o inimigo tem procurado distrair a igreja. Como a igreja tem se comportado diante de tudo isto. Nós vemos o clamor de Paulo acerca desse tempo. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para 1 Timóteo capítulo 4. Apenas uma leitura rápida sobre esses textos. Porque o que eu desejo, irmãos, é que vocês sintam a tônica das palavras de Paulo. Que vocês possam sentir o que ele também sentiu quando ele escreveu essas palavras. Irmãos, por favor, nunca leia a Bíblia de maneira leviana, de maneira natural. Nunca. Procure ler a Bíblia tocando verdadeiramente a mente de Deus, as palavras de Deus. Eu me lembro da história de um professor em Oxford. E esse professor, ele tinha algo muito especial. Todas as vezes que ele começava uma nova matéria,
ele lia o Salmo 23 para os seus alunos. Quando ele lia o Salmo 23, os alunos começavam a chorar. Ele lia e os alunos choravam. E alguns professores também tinham o costume de ler alguns textos no início do ano letivo, no início de alguma das suas matérias. Então, quando eles liam, os alunos não sentiam nada. E um dia um aluno procurou para o reitor da escola. O que aquele professor tem? Porque quando ele lê, ele só lê um salmo, ele só lê o Salmo 23. E geralmente os outros professores sempre leem uma passagem ou outra, eles não sentem nada. Porque quando ele lê o Salmo 23, a gente começa a chorar. Não tem quem suporta. Aí aquele reitor disse, é porque ele conhece o pastor do Salmo 23. Então, sabe, irmãos, muitas vezes a gente lê o que os apóstolos escreveram e nós lemos de maneira tão fria. Nós não sentimos as palavras deles. Nós não sentimos o coração deles nessas palavras. Por favor, irmãos, eu queria que vocês observassem isso. Olha o que Paulo diz, aqui no capítulo 4 de 1 Timóteo. Mas, o Espírito diz, veja que ele começa com essa conjunção adversativa. Ela estabelece um contraste. Contraste de quê, irmãos? De quê? Irmãos, veja o que ele estava falando. Ele estava falando da casa de Deus, dessa coluna, baluarte da verdade. Depois, dentro desse contexto, ele diz assim, ó, indiscutivelmente, essa palavra indiscutivelmente é um verbo no particípio presente, que tem um sentido de confessar, declarar, adorar. É algo incontestável, sem controvérsia. Está dizendo, sem controvérsia, não há como discutir, indiscutivelmente, grande é este mistério. Este mistério é qual? Aí ele vai dizer, Deus, está na Reina Valera, que eu gosto muito desse texto nessa versão. Ele diz, Deus, na sua Bíblia está assim, aquele. Eu acho que a gente precisava trocar aquele por Deus. Deus foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Está vendo aqui? Eu estou lendo o contexto, no capítulo 3. O 4 eu vou ler agorinha. Vocês todos conhecem isso, não precisava nem, né? Todo mundo sabe, esse texto é o texto áureo desde as criancinhas. Se for lá no berçário lá, elas já estão balbuciando esse texto, né? Eu estou dizendo que é o contexto aqui. Agora, irmãos, eu queria, só porque a gente não pode começar um capítulo desse, mas. Aí a gente começa assim, mas. O Espírito diz expressamente, assim que a gente lê, é ou não é, irmãos? Vamos ser honestos. É. Não quer nem saber. Esse mas aí, irmãos, é uma chave. Quando você chega, mas, peraí, não posso o Espírito não, peraí. Mas o quê? Ele estava falando, irmãos, que a igreja é a coluna, baluarte da verdade. Ela sustenta e ela proclama. Ela sustenta e proclama o quê? Ela sustenta e proclama essa grande mensagem. A grande mensagem é que Deus encarnou. O Verbo se fez carne. Entende? Essa igreja proclama isto. Ela é a casa de Deus, porque ela proclama essa grande mensagem. Que mensagem é essa? Deus encarnou. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele diz isso, ele habitou entre nós. Ele foi manifestado na carne. Como homem, ele foi justificado. Nele não havia pecado algum. Ele viveu uma vida moral e espiritualmente perfeita diante de Deus e diante do mundo, de forma que a morte não teve poder sobre sua vida quando ele morreu. Porque, na verdade, ele não morreu como qualquer homem morre. Ele entrou na morte, a morte não entrou nele. Ele que entrou na morte. Sabe por quê? A morte não tinha o menor poder sobre ele. Sabe por quê? Porque ele não tinha pecado. Então, quando ele entrou na morte, ele matou a morte, ele venceu a morte quando entrou na morte. Não foi a morte que matou ele, foi ele que entregou o seu espírito. Porque se ele não entregasse o seu espírito, ele não morreria. Porque ela não tinha poder sobre ele na cruz do Calvário. Pense nisso, irmãos, pense. Essa é a grande mensagem. Essa é a grande proclamação da igreja. Ele entrou na morte. Quando ele desceu às profundezas do abismo, a morte não pôde retê-lo. A morte é uma eterna frustrada por causa do eterno e glorioso Filho de Deus. Ela não teve poder de matá-lo e também não teve o poder de detê-lo, porque o Pai o ressuscitou. Porque a morte não pôde detê-lo, porque o pecado não tocou sua vida moral e nem espiritual. Não tocou sua vida moral e nem afetou a sua vida espiritual. Porque o poder da morte, o salário do pecado é a morte.
Então, irmãos, ele não ficou devendo nada a ninguém. Ele entrou de cabeça erguida, lá nas profundezas do abismo, onde estava Satanás com todos os seus asseclas, e não podiam fazer nada contra ele. Ele pegou as chaves da morte e do inferno. Depois ele ressuscita e vai até os seus discípulos e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Este é o nosso Senhor. Este é o nosso Senhor que foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e exaltado, recebido na glória. Esta é a grande mensagem da igreja. Este é o baluarte. Esta é a proclamação. Então, queridos, quando ele diz coluna e baluarte da verdade, esta é a verdade. Diz, mas, irmãos, tudo isso é tão glorioso, não é? É ou não é? É. Ele diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. E que verdade? Olha aí, olha o versículo 16, você vai ver toda essa verdade. Qualquer verdade doutrinária tem essa verdade como fundamento, a encarnação, a vida humana, a morte do nosso Senhor, sua ressurreição, sua ascensão, sua entronização. Então não há nenhuma verdade que não esteja fundamentada nesta verdade. Esta é toda a verdade, da onde se deriva toda a doutrina, todo o ensino, toda a mensagem. Aí agora Paulo vai dizer, mas, isso é negativo, irmãos, porém, irmãos, o Espírito expressamente, não é assim? Quando você chega no restaurante e diz assim, me dá um café expresso, enquanto eu vou ler um livro, não vai nem dar tempo você ler o livro, quando você sentar o café já está saindo. Se você chega em algum país onde tem um trem expresso, você sabe que é um trem muito veloz, é rápido. Essa palavra expressamente, ela se traduz urgentemente. Ela tem duas conotações aqui. Algo que tem que ser dito de maneira clara, mas também ela tem a conotação de urgência. É urgente. Então, se é urgente, nós não temos tempo a perder. E sobre o que ele quer dizer que nós não temos tempo a perder? Ele diz, alguns apostatarão da fé. Irmãos, que tristeza. Imagine se por outro lado aqui nós temos a casa de Deus, este lugar onde os céus e a terra se encontram. Essa casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Qual é esta verdade? A verdade é aquilo que nós temos visto no versículo 16. Este Deus, Filho que encarnou, foi justificado em espírito, foi visto entre os anjos, foi pregado aos gentios, foi crido no mundo, foi recebido na glória. Essa é a proclamação da igreja, esta é a verdade. Entende, irmãos? É o que ele está dizendo. Mas, mesmo assim, irmãos, infelizmente, é urgente que vocês saibam disso, que nos últimos tempos, os estudiosos têm chegado à conclusão que a referência bíblica sempre, aos últimos dias, aos últimos tempos, não é simplesmente esses 2000 anos de história da igreja, mas é uma referência precisa àquela última fase da história do povo de Deus, chamada a última fase da obra de Deus. Esses dias que nós estamos vivendo. Quando o Espírito Santo faz uma referência dessa, é importante você notar isto. Nesses últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por ouvirem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Irmãos, não é o que nós estamos vendo, esses são os dias de Noé. Agora você vê que quadro mais terrível e sinistro nós temos. Porque até então nós temos ali uma sociedade depravada, no capítulo 4, a partir do versículo 17 do livro de Gênesis. Uma geração que não teve os seus anos de vida contabilizados. Uma geração totalmente alienada, distante de Deus. Por outro lado, nós vemos uma geração que invocava o nome do Senhor. Uma geração caracterizada pelo espírito da profecia. Uma geração caracterizada por uma vida de andar, uma vida de comunhão com Deus. Estão vendo, irmãos? Mas aqui o Espírito vai colocar um ponto muito importante. Há algo também que caracterizará os dias de Noé. A apostasia entre o povo de Deus.
a frieza. Essa palavra apostasia pode nos mostrar diversas formas, diversas faces. Nós podemos ver isso na palavra de Deus. Aqui Paulo vai dar uma ênfase da apostasia provocada pelo ensino de demônio, por ensinos de demônios. Uma perversão da doutrina. Porém, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para questões mais delicadas. Questões que talvez nós não somos capazes naturalmente de perceber. Situações que nós não somos capazes por nós mesmos de discernir. Situações que podem nos distrair, podem nos destruir totalmente. E nós perdemos o tempo da vinda do Senhor. E por que eu estou dando essa ênfase? Você pode dizer, mas irmão, isso não está lá nos dias de Noé. Ali você não vai encontrar nos capítulos 4 a 6, mas você vai encontrar na sequência dos textos de Mateus, capítulo 24. Ou não vai encontrar? Vai. Permita-me mostrar isso rapidamente para vocês. Por favor, irmãos. Como disse, eu não queria fazer uma exposição de 1 Timóteo 4, apenas tomar esses textos como luz, como farol, para clarear mais esses assuntos aqui. Mateus 24, por favor. Então, se você ler aqui os versículos 36 até 38, aí o Senhor vai fazer algumas analogias aqui. Agora eu quero que você observe o versículo 45 de Mateus 24. Observe isto. Quem, pois, é o servo? Gostaria que você sublinhasse essa palavra servo, porque ela é uma chave aqui. É uma chave para a interpretação. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Olha, duas outras palavras que eu gostaria que você tomasse nota. O qual pôs seu senhor à frente de sua criadagem. Veja aqui a questão de serviço, de vocação, chamamento. Irmãos, não vou entrar em detalhes, mas eu creio que isso já é suficiente para você ser despertado da importância desse texto. Servo fiel, prudente. Essa frase é muito importante. Se você puder sublinhar toda ela, vai ser muito importante. Então você vai ver aqui a questão de chamamento, de vocação, de serviço. Aí diz, bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, é aquele dia, a ênfase está naquele dia, achar fazendo assim. Isso envolve os dias de Noé e o dia de Cristo. Em verdade vos digo, que confiará todos os seus bens. Lindo até aqui. Olha a palavrinha mais uma vez, irmão. Mas. Está vendo, irmão, mais uma vez? Mas, se aquele servo, o mesmo que o Senhor lhe confiou os seus bens, aquele servo foi chamado para ser fiel e prudente, mas, se aquele servo mau, o servo fiel e prudente, ele pode se tornar um servo mau. Está vendo, irmãos? Aqui no versículo 48, disser em seu coração, olha a questão da apostasia, irmãos. Apostasia é uma condição do coração. Meu Senhor, o dia do Senhor, o dia de Cristo tarda em vir. Quem somos nós para julgar assim, irmãos? Imagine, irmãos. Por que esse servo chegou à conclusão, meu Senhor tarda em vir? Ele deixou que o seu coração o governasse. Ele deixou de ser fiel e prudente para se tornar um servo mau. Um servo perverso. Como é possível um cristão fiel e prudente de repente mudar sua condição diante do Senhor e perverter-se no seu serviço ao Senhor? É possível? Claro que é. A Bíblia está dizendo. E todo esse cenário é o cenário dos últimos dias. Porque, irmãos, você pensa, escute, aquela figura que Paulo diz, nos últimos dias, o Espírito diz, é urgente. É urgente. Alguns apostatarão da fé por darem crédito, ouvido a ensinos de demônios. Mas você pensa que será o próprio diabo que vai enviar um demôniozinho de chifre na cabeça, rabo grande com tridente, com a Bíblia aberta? Não, irmãos. Não. Homens que um dia foram servos fiéis e prudentes. Entende, irmãos? Porque existe uma palavra ali, enganarão a muitos. Entende? Pessoas que um dia foram fiéis e prudentes, mas se tornaram servos maus.
Pessoas que começam a dar evasão ao seu próprio coração. Estão vendo? Aí diz assim, e começaram a espancar seus conservos, a comer e beber com os bêbados. Espere aí. Olha que característica é deste coração mau. Porque essas pessoas, seus ensinos demoníacos, vão ferir as pessoas, vão machucá-las. Eles vão deixar para trás um rastro de morte em suas vidas, de destruição, de corrupção. As pessoas estarão sendo devastadas. Percebe, irmãos? Desvirá o Senhor daquele servo num dia, olha o dia aqui de novo, num dia em que este não espera, porque o dia e a hora ninguém sabe, e a hora que não sabe, e o disciplinará muito duramente, e destinará a sua parte aos hipócritas, e haverá ali choro e ranger de dentes. Agora, por favor, capítulo 25. Aí começa novamente, o Senhor não para. Irmãos, isso é tão sério, mas tão sério que o Senhor poderia se satisfazer com isso aqui. O capítulo 25 de Mateus poderia ser outro assunto, mas o Senhor não para. Ele introduz um outro ponto dentro deste mesmo assunto. O assunto das 10 virgens não é um assunto isolado, é um assunto que está intimamente ligado aos versículos 45 a 51 de Mateus 24. Ele quer lançar luz, ele quer chamar a nossa atenção. Ele diz, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Quais são as duas características dessas virgens? Prudente e insensatas. A mesma situação. Quem é o servo prudente? O servo prudente é como as 5 virgens prudentes. E esse servo que se tornou mau, se torna como aquelas virgens nécias. Qual é a grande característica aqui, irmãos? A grande característica aqui tem a ver com a obra do Espírito Santo, que é vista por aquelas vasilhas cheias do azeite. E aquelas nécias, elas tinham uma característica muito peculiar a elas mesmas, pela insensatez. A Bíblia diz lá no Salmo que insensato é aquele que no seu coração diz que Deus não existe. Mas espera aí, como assim? Diz no seu coração que Deus não existe. É aquele que vive como se Deus não existisse. E este é o grande sinal, é a grande característica da apostasia. Está vendo? Ateísmo inconsciente é a grande característica dos apóstatas. A pessoa começa a agir como se Deus não existisse. Que terrível, irmãos. Então você vai ver aqui essa questão das lâmpadas, essa questão das virgens. O Senhor vai mostrar que aquelas virgens prudentes, elas tinham azeite nas suas lamparinas. Mas as nécias, o azeite estava acabando, a lâmpada estava se apagando, e elas não se importavam. Elas queriam encher suas lamparinas à custa dos outros, elas não queriam viver a experiência própria, não queriam pagar o preço. Estão vendo, irmãos? Isso é muito claro. É o desprezo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não pisoteie o Espírito. Nós podemos pisar no Espírito Santo, podemos apagar o Espírito Santo, nós podemos insultar. Lá em Hebreus 10, vai falar de insultar o Espírito Santo. Em Tessalonicenses 5, nós vamos ver sobre apagar o Espírito Santo. Em Efésios 4, nós vamos ler, não entristeçais o Espírito. Podemos entristecer, apagar, insultar. Aqui está a figura, irmãos. Não é o meu assunto, não é o meu encargo. Mas eu gostaria que vocês considerassem isso. Estude isso nessa linha de entristecer, apagar e insultar o Espírito Santo. Essa é a figura. É o mesmo servo. Mas o Senhor não para aí, irmãos. Aí ele vai introduzir uma outra parábola. A parábola dos talentos, que envolve responsabilidade, que envolve fidelidade, que envolve diligência. Aí vai falar daqueles 3 servos, mas o assunto é o mesmo servo do versículo 45 de Mateus 24. Meus irmãos, eu quero que vocês, diante do Senhor, levem isso aos seus pés e pergunte para Ele se essa não é a verdade, não é a interpretação e essa não é a aplicação. Irmãos, da apostasia, da frieza, da indiferença. Isso é muito sutil, irmãos. A apostasia não é uma coisa que de repente acontece, ela vem sendo cultivada lentamente na nossa vida. Quando você olha, a palavra de Deus está tão distante de você. Quando você olha, a oração é uma coisa que nem existe mais. A vida piedosa,
A vida piedosa, porque a sequência, Paulo escreve essa epístola a Timóteo de uma maneira muito linda. Ele estabelece ali uma forma paradoxal. No capítulo 2, ele usa uma frase assim, tu porém. Ele vai dizer algumas questões negativas, aí ele diz assim para Timóteo, tu porém. Porque é um contraste. Ele está dizendo, Timóteo, tu porém, não seja assim, sua vida tem que ser uma antítese dessa realidade pervertida, mundana, que está ocorrendo no mundo e às vezes até dentro da igreja. Tu porém, não seja assim. Então aqui você vai ver também, para combater essa apostasia e os falsos ensinos, aí ele vai dizer para Timóteo, exercita-te a piedade. Essa palavra piedade é muito importante, porque é uma palavra que ela tem um aspecto espiritual muito forte. Se você fizer um estudo etimológico dela, você vai ficar perdido na interpretação dela à luz do Novo Testamento. Mas é uma palavra que define a nossa vida relacional com Deus. Ela fala de temor, do amor e da nossa reverência diante de Deus, da nossa vida diante de Deus. Todas as vezes que você vê esta palavra, ela ocorre, me parece, se eu não estiver enganado, eu falei para vocês há poucos dias, mas me parece que são 9 vezes no Novo Testamento. Mas cada uma dessas vezes que você encontrar essa palavra aqui, você vai ver justamente que a ênfase é esta. Queridos irmãos e irmãs, aqui você vai ver, ele vai tratar dos talentos, a mesma coisa, questão de responsabilidade, fidelidade, diligência. Isso tudo é sério, irmãos. Nós podemos estar caminhando para o dia do Senhor de maneira distraída e relaxada. Nós não estamos discernindo a nossa vida no nosso lar, não estamos discernindo, não tendo nenhuma compreensão clara do nosso trabalho, do que o Senhor tem nos confiado. Nós estamos vivendo de maneira apostata, e ainda, olha, para mim a parte mais nevrálgica da apostasia, com a sensação de que tudo está bem. Entende? Você sabia que quando aquele grande navio Titanic estava afundando, sabe o que um grupo de pessoas fizeram ali? Porque anteriormente, as músicas eram músicas profanas, mas quando souberam que o navio ia afundar, foram lá para o porão e começaram a cantar um hino assim, mais perto quero estar, Senhor, de ti. De repente converteram. De repente os músicos mudaram o som. Um hino muito conhecido. Morreram cantando esse hino, mais perto quero estar. Ah, irmãos, que falsa sensação nós podemos ter desse bem-estar espiritual, enquanto a realidade da nossa vida diz o contrário. Irmãos, irmãs, eu quero colocar uma ilustração bíblica sobre isto. Quero chamar a atenção de vocês para o capítulo 32 do livro de Números. Acho que esse capítulo retrata fielmente essa questão da apostasia. Porque Paulo, quando ele fala aos Tessalonicenses acerca da vinda do Senhor, ele diz que isso não acontecerá antes que venha a apostasia. Estão vendo? Números capítulo 32. Eu vou explicar um pouco sobre esse capítulo, vou dar algumas diretrizes sobre ele. Números capítulo 32. Para que vocês entendam bem, irmãos. Por favor, eu quero mostrar algo para vocês. Se você puder anotar, isso vai ser de grande ajuda para você. Você sabe que a nação de Israel, eles andaram por 42 estações até chegar a Canaã. Guarde isso. Isso aqui está no capítulo 33, não precisa ir muito longe para saber isso. Mas aqui no capítulo 32 nós temos uma estação. Qual que é o nome dessa estação? O nome dessa estação é Dibon-Gad. É a 39ª estação. Se você olhar aqui no capítulo 33, você vai encontrar ela. Dibon-Gad. É a 39ª estação. Está aqui no versículo 45 do capítulo 33. Dibon-Gad, 39ª. Então, se você quiser colocar aqui no capítulo 32, para você nunca mais esquecer, coloquei Dibon-Gad. Essa é a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês. Essa palavra de bom é muito interessante. Significa desfalecimento, desânimo. Essa palavra de bom significa desfalecimento, desânimo. A palavra Gad significa fortuna. Contraste, né, irmãos? Uma palavra é um contraste da outra. Porque essa palavra de bom, ela tem as suas raízes dos amorreus. E Gad é uma palavra judaica.
Mas, por favor, vocês não podem perder isso de vista. Tem detalhes importantes aqui. Observe, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Versículo 1 do capítulo 32 de Números. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação. Versículo 4. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e teus servos têm gado. E acrescentaram, se achamos graça a teus olhos, desce essa terra a teus servos, em possessão. Agora, por favor, irmãos, vê se você consegue sublinhar isso aí. Isso é muito importante. E não nos faça passar o Jordão. Aqui nós temos que parar, ou não temos? É claro que temos, irmãos. Eu creio que nós cometeríamos uma falha muito grande na nossa forma de ler a palavra de Deus se a gente segue. Aqui é momento de reflexão, irmãos. Nós temos que ponderar. Não nos faça passar o Jordão. Nós queremos essa terra. Nós não queremos a terra de Canaã, nós queremos essa terra. Eu sei, irmãos, que se você já estudou todo esse capítulo, você vai dizer assim, mas irmão, Deus deu aquela terra para eles. Deus deu essa terra aqui para eles. E aí, como é que você vai explicar isso? Deus deu, mas vou te dar um texto para você meditar sobre ele. Salmo de número 81, versículo 12, quando diz assim que Deus deixou que eles fossem guiados pelo desejo dos seus corações. Deixa eu colocar uma coisa sobre isso, um princípio sobre esse texto. Um dos mais duros juízos que Deus pode exercer contra nós é deixar que nós venhamos seguir a direção do nosso coração. Seguir os desejos do nosso coração é algo sério, irmãos. E quando Deus permite que nós venhamos andar de acordo com os nossos caminhos, é o mais duro juízo que Ele pode exercer contra nós. Irmãos, eu queria que vocês gravassem isto. Porque aí você vai entender. Você vai entender por que Deus permitiu que Balaão seguisse aquele seu mau caminho. Porque se você ler a história de Balaão, você vai dizer, mas o Senhor deixou ele ir, o Senhor permitiu ele ir. O Senhor falou com ele, vai. E aí? Mas não veja isso, irmãos, de maneira natural. Deus não é homem de duas palavras. Quando Deus deixa o homem seguir o caminho do seu coração, Deus está tratando ele de uma maneira muito dura. Porque quando você vai estudar a história dessas tribos, você vai ver que essas tribos foram as primeiras a caírem no laço da idolatria e deixarem o Senhor. Estão vendo? Então a história não é tão bonitinha como você pode imaginar aqui, não. Precisa de discernimento espiritual para você conhecer o que está por detrás disso. Não nos faça passar o Jordão. O que é o Jordão, irmãos? O Jordão não nos fala da morte? Não é isso, irmãos? Não nos fala da morte? Você sabe que isso tem um significado espiritual muito grande. Quantas vezes você lê na Bíblia que Deus é chamado Deus dos Hebreus? O que significa Hebreus? Não adianta voltar lá em Abraão, aí você volta antes de Abraão, aí você vai pegar os descendentes de Éber, porque alguns dicionários explicam assim os hebreus são os descendentes de Éber. Mas Éber teve 2 filhos, Joquitã e Peleg. Se os hebreus são os descendentes de Éber, e então você tem que entender que os descendentes de Joquitã e os descendentes de Peleg também são hebreus. Que confusão, irmãos. Vai dar uma confusão que nem você vai saber depois desatar esses nós. Então pare com isso. Você vai pegar um princípio espiritual para entender por que Deus é chamado Deus dos Hebreus. A palavra hebreu significa aqueles que saíram das águas. E você vai ver esse princípio na história do povo de Deus. Abraão foi aquele que foi tirado da Mesopotâmia. E para que ele fosse para a terra onde Deus o chamou, ele teve que passar pelo grande rio. Ele saiu daquela terra de ídolos e teve que atravessar o grande Eufrates para poder chegar à terra onde Deus o estava chamando. Então Abraão foi o primeiro dos hebreus, porque ele foi o primeiro a atravessar o rio. A nação de Israel, quando saiu do Egito, Deus fez com que essa nação passasse pelo Mar Vermelho. Não foi isso, irmãos? Olha o princípio. Olha o princípio aqui. Espiritualmente tem um princípio muito espiritual. Essa tipologia do Antigo Testamento é
é uma grandiosidade de revelação, uma preciosidade inescrutável das verdades que nós só podemos encontrar resposta em Cristo Jesus. Aí você vê que coisa linda, isso representa morte, isso representa que aquela vida velha ficou para trás. Aqui está o sentido do batismo. Percebe? Quem crê, olha o que diz Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo. Estude essa palavra salvo. Essa palavra salvo, o sentido dela é sozo, é libertação, é emancipação. Quando você passa pelas águas do batismo, isso não é um ritual qualquer, isso tem realidade espiritual. Significa que aquele velho mundo de carne e de pecado que tinha Adão como cabeça, ele não existe mais para você, você está em novidade de vida. Aí você vê os versículos 4 e 5 de Romanos, capítulo 6. Aí quando Paulo vai dizer que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Aí o versículo 5 diz assim, fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Que coisa linda, irmãos. Porque quando você compreende toda a grandeza, toda a profundidade, todas as maravilhas profundas da realidade espiritual, da morte de Cristo, você vai saber que tudo isso se aplica a você. Tudo que Cristo venceu se torna um direito nosso. Tudo que Ele conquistou se torna um direito nosso. E nós somos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Graças a Deus, irmãos. Glórias a Deus por isso. Então agora você entende o que significa Hebreus? Percebe isto? Não é uma coisa tão simples assim. Agora, o que significa o Jordão? Eles não queriam passar pela morte. Eles não queriam passar pela realidade da cruz. Como que nós podemos viver a vida cristã sem passar pela realidade da cruz? Então eles disseram para Moisés, não nos faça sair deste lugar. É aqui que nós queremos, é aqui que nós queremos que os nossos gados fiquem, que nossos filhos fiquem, nós queremos ter nossas casas aqui. Nós não queremos Canaã. O que nos fala Canaã? Da plenitude da vida em Cristo. Agora deixa eu colocar um outro detalhe. Para mim colocar esse detalhe, eu preciso voltar com vocês aqui no capítulo 21 de Números. Versículos 11 a 13. Depois partiram de Obote. Obote é a 37ª estação. Se acamparam em Ige-Abarim, 38ª, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Esse vale de Zered é lá em Dibongade. Está vendo? Sabe o que significa esse Zered aqui, essa palavra Zered? Abundância. Eu queria que vocês somassem esta palavra aqui ao significado de Dibon e Gade, Dibongade, abundância. E dali partiram e acamparam na outra margem de Arnon, que está no deserto que se estende no território dos amorreus, porque Arnon, agora observe, é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, irmãos. Colocando mais esse detalhe sobre Zered, que ficava em Dibongade. Mas, irmãos, eles chegaram a um território de fronteira. Deixa eu explicar isso para vocês. Quando eles chegaram em Dibongade, eles chegaram na fronteira entre o terreno dos amorreus e Canaã. Então eles estavam ali naquele terreno dos amorreus, os moabitas, os filisteus. Era uma região de fronteira. Irmãos, região de fronteira é uma região que requer muito cuidado. Espiritualmente falando, nós estamos vivendo essa região de fronteira, no sentido espiritual da palavra. Nós estamos entre a volta do nosso Senhor e os dias de Noé. Nós estamos entre os dias de Noé e o dia de Cristo, nós estamos na fronteira. Eu não acredito, irmãos, eu posso estar muito enganado, mas me perdoe pelo que eu vou dizer. Mas eu tenho que dizer isso, porque é uma convicção pessoal. Mas eu não creio que haverá uma outra geração depois da nossa. E baseado nessa convicção pessoal, irmãos, eu me asseguro em dizer para vocês que nós estamos vivendo esta região de fronteira entre os dias de Noé e o dia de Cristo. E agora você vê que uma região de fronteira, uma situação de fronteira, para eles era uma região de fronteira, mas para nós é uma situação de fronteira. Vamos colocar assim. É uma região que requer muito cuidado. Porque, irmãos, volte para o capítulo 32. Eu quero mostrar mais alguns textos para prosseguir dizendo algo. O versículo 16 diz, então se achegaram-se a ele e disseram,
edificaremos aqui currais para o nosso gado e cidade para os nossos filhos. Porém, não nos armaremos, porém nós, me perdoe, nos armaremos e apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que o levemos a seu lugar, e ficarão nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Está vendo aí versículo 17? Versículo 19, pois não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos nossa herança deste lado do Jordão, aqui do Oriente. Irmãos, queria que vocês percebessem o peso espiritual destas palavras. Se você não perceber, você vai estar lendo só história, você não vai estar lendo a palavra de Deus. Você não vai extrair nada disso para a sua aplicação pessoal. E a severidade de tudo isto. Por favor, irmãos, observe o que o Senhor está dizendo a nós. Olha o que o Senhor está dizendo, de bom gado, é uma terra de desfalecimento, embora seja de fortuna. Embora seja um momento de grande prosperidade, mas ainda é um lugar de desfalecimento, esse não é o nosso lugar. Está vendo, irmãos? Esse mundo não é um lugar confiável para você depositar suas riquezas. Porque quando você estuda biblicamente a palavra prosperidade, riqueza, a sua situação, a sua realidade plena de cumprimento na nossa vida não diz respeito a este mundo, e sim ao vindouro. Estão entendendo? Ou porque então Jesus ele se contradisse. Quando ele diz, não ajunteis tesouro na terra. Aí nós estamos orando para Deus nos prosperar. Então nós estamos orando para quem, em nome de quem? Estamos brincando com o nome dele? Ele diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então eu juntei esse tesouro lá. Seria um contrassenso as palavras do Senhor. Estão vendo, irmãos? Você tem que ver isso como responsabilidade. Se você tem algo que, talvez você não tenha nada, não tem nada, mas tem responsabilidade sobre esse nada. Pelo menos seja responsável. Mas se você diz, não, o Senhor tem me confiado muitas coisas, você diz que o Senhor te confiou mesmo? Para que Ele confiou? Para você só? Ou você tem discernimento do que isso representa diante de Deus? Se você não tem, você está como este povo aqui, você está edificando algo fora da plenitude de Cristo. Você está edificando algo onde Cristo não vai ser glorificado. Você não está na caminhada ordenada do povo de Deus. Você está na contramão do povo de Deus. Você está perdido no seu próprio coração. E isto é um caminho fácil para tornar você uma presa indefesa para a apostasia. E veja, irmãos, eles queriam ajudar o povo de Deus. Nós vamos ajudar, nós vamos cooperar. Eles queriam cooperar. Irmãos, Deus não quer, não é essa cooperação. Deus não quer, não é que você seja participante de reuniões. Deus não quer que você invista. Deus quer muito mais do que isso, Ele quer o teu coração, a tua vida. O que adianta, irmãos, você achar que você está se dando tanto ao Senhor, mas você não tem visão do Senhor, você não tem a visão celestial. O que adianta você dizer amar o Senhor, mas o seu coração, as suas entranhas estão enfiadas nessa terra. Você não quer pagar o preço, você não quer deixar que a cruz trabalhe em você. Você não quer herdar Cristo. Sabe o que você quer herdar? Aquilo que é de Cristo. Você quer as bênçãos dele. E o pior, olha, é o pior uso que alguém pode fazer das bênçãos de Cristo, é colocar suas raízes, ou as bênçãos de Cristo, nessa terra. Porque as bênçãos espirituais, ou seja, elas materiais, têm grande enfoque à eternidade vindoura. E não este mundo. Este mundo jaz no maligno. Esse mundo é governado por principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. É aí que você quer colocar o seu coração? É aí que você quer colocar o seu tesouro? É dura essa palavra, né, irmão? Mas ela apanha todos nós. Todos nós. Na medida que cada um vive, esta palavra atinge cada um de nós. Esses são os dias de Noé, irmãos. Dias de terríveis distrações. Dias fronteiriços. Nós estamos numa fronteira espiritual. Estamos prestes a entrar na plenitude de Cristo. Mas muitos não querem ir. Eles querem ficar. Porque acharam esse mundo um lugar adequado para eles edificarem suas casas, suas vidas. Enterrarem suas vidas aqui nesse mundo. O que esse mundo é de bom? É um lugar de desânimo, é um lugar de desgraça,
É um lugar onde o príncipe deste mundo tem um governo todo ele voltado contra o propósito eterno de Deus. É um mundo que está em completa oposição a Deus. Este mundo é o lugar aonde você tem colocado o seu coração. É assim, irmãos. Será que não está na hora de nós irmos aos pés do Senhor e dizer, Senhor, me tira do encabeçamento de todas as coisas que o Senhor tem me confiado, me coloca como servo, governe o Senhor, me ensine a ouvir tua voz, me ensine a ouvir a tua direção, porque o Senhor pode te confiar muito mais, mas só que o Senhor está te provando e vendo que o seu coração está reprovado, porque você tem vivido sua vida para você mesmo, para o seu coração, para os seus desejos. Está vendo, irmãos? É sério, não é? É porque nós estamos na fronteira, irmãos. E é nessa hora que muitos desfalecem, é nessa hora que muitos perdem o foco, é nessa hora que muitos ficam preocupados em edificar a casa para os seus filhos, aqui neste mundo. Não, irmãos, nós não podemos fazer isto. O juízo de Deus, ele vai varrer essa terra. Haverá o juízo de Deus sobre as nações, e você não pode se permitir ser tão ignorante quanto a isso, porque Deus não fará nada à parte da sua igreja. Ele está chamando a igreja para esse tempo final. Irmãos, como que nós podemos permitir isso na nossa própria vida? E o pior, queremos cooperar, estamos vendo tudo acontecer e não estamos nos dando conta da seriedade de tudo isso e as suas implicações quanto a nós, no sentido pessoal, no sentido como igreja, como corpo de Cristo. Ouça o Espírito de Deus nesse tempo. Irmãos, parece que nada nos toca. Nada nos toca. Como não, irmãos? Eu me lembro de um episódio que foi realizado pelo jornal Washington Post, nos Estados Unidos, num lugar, num saguão muito grande, do Elefant Plaza. Então, esse jornal fez um trabalho muito interessante. Um jovem de boné parou ali, colocou uma vasilhazinha, jogou umas moedas lá para enganar o povo, pegou o seu violino e começou a tocar. Tocou, então ele ficou ali tocando aquela música. Pouco mais de meia hora, passaram 1.097 pessoas naquele lugar. Umas 30 pessoas pararam, jogaram ali umas moedinhas. No final, ele tinha ali uns quase $30. Mas sabe quem é aquele rapaz? Era Joshua Bell, um dos maiores violonistas da nossa geração. O violino que ele estava tocando era um ex-Gibson, feito em 1732 por Antônio Stradivari, um dos violinos mais cobiçados do mundo. A música que ele tocou era Chaconne, partitura 2, tocada em Ré menor. Os críticos dizem que esta é a mais linda canção que existe para ser tocada no violino. 1.097 pessoas passaram ali, 30 olharam lá e jogaram as moedinhas. Sabe quanto que ele ganha por hora para apresentar no concerto? $1.000 por hora. Joshua Bell ganha. Ninguém deu valor naquilo. Não é, irmãos? Interessante isso? Isso me lembra o que o Senhor disse lá em Mateus 11, a quem compararei esta geração? A crianças brincando em roda, tocamos música e vocês nem dançaram. O Senhor procura chamar a nossa atenção de todas as formas, irmãos, e a gente não acorda. Ele falou isso para Ezequiel. Ezequiel, sabe o que você vai ser para esse povo? Uma canção de motejo. Mas eles vão seguir o caminho deles, mas um dia eles saberão que houve um profeta neste lugar. Estão vendo, irmãos? Aquela história de Kierkegaard, do palhaço. Lembra? Já contei isso para vocês. Então, um circo numa aldeiazinha lá, numa cidadezinha da Europa. As casas eram tudo de madeira. E aí começou a pegar fogo no circo. E o circo era muito próximo das casas. E o dono do circo chamou o palhaço, falou para o palhaço, sai na rua, grita para o povo que vai pegar fogo nas casas deles. E o povo tudo dormindo, e o palhaço começou a gritar. E o povo vendo o palhaço gritando fogo, fogo, o povo começou a rir. E o fogo se estendeu, acabou com aquela aldeia. Ou com aquelas casas. Está vendo, irmãos? Nós precisamos atentar, irmãos. Não, nada contra vocês me ouvir ou ouvir outro irmão.
Mas no mínimo, leia esses textos e vá aos pés do Espírito Santo e diga a Ele, fale ao meu coração. Fale, se eu não sou parte desse povo que estou edificando o meu mundo para mim mesmo. Eu perdi o foco da plenitude de Cristo. Nós estamos vivendo uma região de fronteira. Olhe bem, aqui tem um vale chamado Vale de Zered, de abundância. Irmãos, nós estamos aí, assim, boquiabertos com a nossa conta bancária, com a nossa vida, tanta coisa, tanta abundância, tudo dando certo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Irmãos, isso pode ser o mais triste juízo que Deus está exercendo sobre o seu coração. Ele está provando o seu coração, e você não está percebendo isto. É sério, irmãos. A trombeta vai tocar. E você sabe o que significa essa trombeta vai tocar? Ela vai tocar 7 vezes. 7 vezes. Mas ela vai tocar pela última vez. Quando ela tocar pela última vez, algo vai acontecer, irmãos. Não espere. Não espere ver isso de maneira tão natural, porque o Senhor nos deixou tudo aqui tão claro, sobre cada uma dessas trombetas, o que vai acontecer. E quando é que nós vamos acordar? Como aquelas virgens nécias, quando nós nos dermos conta, a porta se fechou, o nosso Senhor já tomou os seus santos. Irmão, deixa eu ler alguns textos, para fechar esta palavra por hoje. Primeiro, eu li com vocês há poucos dias, mas eu quero reler novamente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a seguir diz assim. Quero que vocês prestem atenção nisto. Vou apenas citar um texto, vocês anotem aí. Mateus 24, 31 diz, e ele enviará seus anjos com grande som de trombeta. Eu queria que você entendesse aqui, irmãos, porque a forma como nós lemos a palavra, muitas vezes perde o sentido do texto. Essa palavra anjo aqui, se você fizer um estudo dela, você vai descobrir algumas coisas interessantes. Primeiro, que é um termo genérico. Se você pegar uma chave linguística, séria mesmo, não essas coisas que são escritas só para vender, só para satisfazer consumidores do mercado religioso. Mas se você olhar essa palavra, ela tem um sentido genérico. É a palavra anjos. É a mesma palavra que é usada para João Batista quando chama ele de mensageiro. O meu mensageiro. Então vamos ler essa palavra de maneira correta aqui no texto. Diz assim, ele enviará os seus mensageiros. Porque quando fala anjo, o que você pensa? Então vai vir uns anjos tocar a trombeta. Então vai ficar fácil. Quando eu escutar a trombeta, eu arrumo a minha bagagem, vazo. Não. Ele vai enviar os seus mensageiros. Escute isso, muda isso aí, que agora você vai ler esse texto com mais temor. Mateus 24, 31. Os quais reunirão os seus escolhidos. Aqui o sentido de reunir é convocar. Convocar para grande reunião. O sentido aqui é de chamamento, de convocação. Está vendo? Então, tudo bem. Esse é o primeiro texto que eu queria só colocar. Então, seus mensageiros tocarão a trombeta. Depois a gente vai ver o sentido disso com alguns textos do Antigo Testamento. Agora vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 51, ele diz assim, eis que vos digo um mistério. Aqui é um outro problema. É quando você lê assim, eis que vos digo um mistério, então tudo que você vai ler vai ser o quê? Mistério. Então você não vai interessar, porque é um mistério, não está revelado. Então, por favor, muda a sua forma de ver isso. O sentido é que eis que eu vou revelar para vocês o mistério. Ele não vai introduzir o mistério, ele vai revelar o mistério, ele vai dizer como vai ser o mistério. Eis que vos digo um mistério, e eu gostaria que você observasse a palavra aqui, um mistério, e não o mistério, que é diferente. Aqui o na frase mistério, dá o sentido mais genérico, porque o termo mistério, quando o artigo é definido, é completamente diferente. Nem todos morreremos, ele vai agora mostrar, ele vai abrir esse mistério para nós, nem todos morreremos, porém todos seremos transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e quem é que vai tocar as trombetas? Então a gente sabe que trombetas têm a ver com a mensagem do Senhor por meio dos seus servos. Aí diz a trombeta soará, mas o que significa essa trombeta? A gente vai entender essa trombeta, irmãos. O sentido aqui é muito mais profundo que você pode estar percebendo, porque a ideia que você tem é que os anjos vão tocar uma trombeta lá do céu. Irmãos, isto é muito sério, as implicações são muito mais extraordinário do que você pode imaginar. Aí diz,
e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora, por favor, 1 Tessalonicenses. Paulo vai colocar para nós mais luz sobre estes textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Ele vai explanar mais esse grande mistério que ele está acabando de revelar. Ele nunca havia tratado sobre isso, ele nunca havia escrito nada sobre isso. Então, ali, a partir de Coríntios, ele vai expor isso de maneira tão majestosa, tão grandiosa. Aí diz: não queremos, irmãos, olha que frase, que sejais, o quê? Ignorantes. Porque há o perigo de nós sermos ignorantes quanto a este assunto, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que dormem. Também vos dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, agora esse nós do tempo de Paulo, é nós em nosso tempo. Então, quando você lê aqui, que nós, aí você vai dizer assim, eu. Nós. Você vai olhar uns para os outros e vai dizer, nós, olha aí. Nós somos esse nós aqui. Nós, os que vivemos. Porque muitos morreram nesta esperança do versículo 13. Então, eles deixaram de ser este nós. Agora, nós hoje somos estes nós, os que vivemos. Nós, os que vivemos, os que fomos deixados. Irmão, nós somos aqueles que fomos deixados. Deixados até a vinda do Senhor. Nós somos estes, que estamos aqui nessa situação de fronteira, vivendo esta realidade de bondade. Percebe, irmãos? Nós, aqui, fomos deixados até a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem, porquanto o Senhor, mesmo com grande brado, está vendo? E com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, coisas extraordinárias estarão acontecendo, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, e nós, os deixados até a vinda do Senhor, nós os que ficarmos vivos, os que fomos deixados, seremos arrebatados, juntamente com eles nos ares, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Graças a Deus por isso, irmãos. Então, quero falar algo para vocês. Leia esses textos, quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso, até o seu coração começar a balançar com o temor do Senhor. Você perceber, meu Deus, eu estou permitindo o diabo roubar os meus anos de vida. Como que eu posso ser a geração de Sete com a mentalidade da geração de Caim? Como eu posso ter o nome de que vivo, mas eu estou morto? Como? Como, irmãos? Tem explicação para isso? Não podemos. Porque um dia isto vai acontecer. O Senhor está enviando os seus mensageiros. Ele está tocando a sua trombeta. Mas um dia Ele trará a sua última mensagem. Estão vendo? Ele trará a sua última mensagem. Eu não penso que essa última mensagem será pregada por uma única pessoa, mas pelas vozes que o Senhor tem espalhado por esta terra, chamando o povo de Deus. Então, o que significa a mensagem da trombeta? Esse assunto é muito rico, mas eu vou colocar apenas um ponto muito significativo para vocês. Se você quer entender o que significa essas trombetas, a primeira coisa que nós precisamos buscar, por que Deus introduziu trombeta no meio do seu povo? Isso está em Levítico capítulo 23 e o versículo 24. Está assim: fala aos filhos de Israel, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis dias de sábado, e uma comemoração ao som da trombeta, uma santa convocação. Então aqui nós temos o primeiro item, muito importante. Por que Deus, aqui Deus está introduzindo as trombetas no meio do seu povo? Por que Deus introduziu trombeta? Olha o que diz: convocação. Deus está convocando o seu povo. Deus está chamando o seu povo. Deus está congregando o seu povo em torno do seu filho. Deus está convocando o seu povo. Ele está reivindicando sua igreja. Então Ele faz isso por meio da sua mensagem, dos seus mensageiros.
por isso aqui você vê o significado espiritual de trombeta, irmãos. Mas não é só isso, irmãos. Precisamos ainda ir para Números capítulo 10. Esse capítulo é muito importante, irmãos. Deixa eu explicar rapidamente sobre ele. Aqui o povo de Israel está no Sinai. Desde o capítulo 19 do livro de Êxodo até o capítulo 10 do livro de Números, eles estão no Sinai. E deixa eu explicar algo para vocês. Vocês sabem muito bem que aqui Deus deu todas as leis cerimoniais, leis que iriam reger suas vidas sociais. E Deus também deu a lei. Eles ficaram aqui 11 meses e 6 dias, aqui no Sinai. Agora chegou o momento de partir. Então, no momento de partir, Deus vai estabelecer o quê? A ordem das marchas. Ou, por que não dizer, a ordem da marcha, porque era só uma marcha. Eles tinham que ter uma só marcha, por onde quer que fossem. E essas partidas de cada estação deveria ser ao som das trombetas. Então, aqui, no versículo 2 do capítulo 10 diz: faze 2 trombetas de prata, que tem a ver com a pessoa e obra do Filho de Deus, batida pelo trabalho da cruz. A pessoa e obra do Filho de Deus de acordo com o trabalho da cruz, com a obra da cruz, as quais te servirão para convocares a congregação e para fazeres com que se ponham em marcha dos arraiais. Isso aqui já nos basta, irmãos. Então agora nós vamos ver uma outra característica que tinha as trombetas. Não apenas de chamar o povo, reivindicar o povo, congregar o povo em torno do Senhor, mas também para conduzir o povo, ou para chamar o povo para partir. Aqui você vê porque Deus deu as trombetas. Porque chegou a hora do povo partir. E quando a trombeta tocar, é porque está na hora de partir. Irmãos, deixa eu colocar um texto aqui para vocês, muito significativo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Esse texto está sendo colocado num contexto que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo aqui. 1 Coríntios 14, 8, diz assim: mas ele serve de grande luz para nós. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Olha, irmãos, que texto, hein? Se a trombeta der sonido incerto, quem é que vai se preparar? O que está havendo, irmãos, são muitos sonidos incertos. Mas vamos escutar, é a voz do Espírito de Deus como trombeta. Senão, irmãos, nós nunca vamos nos reunir, nós nunca vamos entender que está na hora de partir. Porque que muitos cristãos estão vivendo uma vida completamente desassociada da mente do propósito de Deus, por causa dos sons incertos, dos sonidos incertos das trombetas que ouvem. Meu irmão, se Deus está falando com você, coloque isso como fundamento no teu coração. Não abra mão da voz do Senhor. Glorifique a Deus, por mais dolorida que seja a voz do Senhor, por mais constrangedora que seja o falar do Senhor, caia aos pés dele com temor e diga: Senhor, fala, porque eu ouço, eu quero te ouvir. Sem tua voz eu vou perecer nessa terra. Eu vou viver como esses, de Rubem, de Gade, vou armar aqui minhas tendas, e eu não vou enfrentar a morte, não vou negar a mim mesmo, não permitirei o trabalho da tua cruz, e jamais poderemos alcançar a plenitude de Cristo se a cruz não trabalhar profundamente no nosso ser. Entende, irmãos? Isso é muito sério. Nós estamos vivendo esse momento delicado da nossa história. Esse mundo não é um jardim de infância, é um grande e terrível campo de batalha. Por isso que a ordem do Senhor é que nós sejamos cheios do Espírito todos os dias. Enchei-vos do Espírito, necessitamos dele. Porque sem ele, irmão, nós estaremos completamente perdidos nesse mundo. Não saberemos lidar com nada, nada. Caminharemos a ermo. Será uma tragédia a nossa história. Uma tragédia a nossa história. Que esta palavra sirva de advertência para todos nós, irmãos. Para todos nós. Porque esses são dias delicados. São dias em que o inimigo tem empreendido uma grande e terrível força, que tem operado de diversas formas, das piores maneiras, sutis, e tem distraído e enganado o povo de Deus. E por isso temos perdido o foco da volta do nosso Senhor. A volta do nosso Senhor não tem sido a primazia
da busca, do interesse do povo de Deus nesses dias. Irmãos, que não seja este o nosso problema, mas se for, vamos confessar ao Senhor hoje, nesta manhã. Mas que seja algo que podemos fazer todos os dias, como aquele irmão que eu citei ontem para vocês, abrir a janela, amanhecer o dia e dizer: Senhor, volta hoje para o teu povo. Volta hoje para o teu povo, Senhor. Volta, Senhor. Esse mundo não temos prazer neste mundo, não suportamos mais este mundo. Nós queremos a Ti, não queremos a Tua volta pela Tua volta, nós queremos a Tua volta pela Tua face, por Ti mesmo, por Te desejar. Irmãos, nós necessitamos disso, precisamos urgentemente disso. E como o Senhor tem dado ênfase aqui, da grande e urgente necessidade que nós temos, de um grande avivamento, porque sabemos que tudo isso, irmão, somente o Espírito Santo poderá nos ajudar a arrancar nossas raízes deste mundo, redirecionar a nossa vida em todas as áreas, redirecionar a nossa vida ao Senhor, para o Senhor, tendo como foco a eternidade, não o nosso futuro, a nossa aposentadoria, o nosso prazer, nada disso, mas o Senhor mesmo, só o Espírito Santo. E nós precisamos dele como igreja, nós precisamos dele como pessoa, não nessa esfera de habitação que nós temos vivido, mas numa esfera muito maior, como foi no livro de Atos, como nós podemos contemplar sua ação, sua gloriosa ação na história da igreja, nos primeiros séculos. Nós precisamos muito mais agora, irmãos, muito mais do que aqueles irmãos necessitaram do Espírito Santo, para redirecionar todas as coisas, para trazer todas as realidades espirituais, das glórias de Cristo na igreja. Nós precisamos hoje, porque vivemos uma terrível e grande luta neste mundo, vivemos uma terrível luta com a nossa própria carne, e às vezes nos sentimos que estamos numa batalha completamente desigual. O Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos fortalecido dia após dia, mas temos visto tantos irmãos abaixarem suas armas, temos visto tanta coisa acontecendo no meio do povo de Deus, e não estamos felizes. O número de suicídio entre cristãos tem aumentado, o número de jovens cristãos envolvido com droga, irmãos, é algo assustador, vocês não fazem ideia o que é isso. Os jovens que cresceram nos caminhos do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, hoje, muitos deles, irmãos, o índice de jovens cristãos, drogados, escravizados pelo crack, é algo assustador, o que aconteceu com o povo de Deus? O que tem ocorrido com o testemunho de Deus nessa terra? Nós não estamos felizes. Nós ainda cremos que haverá uma reação de Deus por meio do seu Espírito. Nós vamos orar e vamos nos entregar a isso, irmãos. Custe o que custar, vamos nos entregar a isso, para que o Senhor encontre o seu prazer e o seu descanso entre nós. Porque estamos vivendo essa situação de fronteira, situação delicada, situação perigosa, situação de desânimo, situação de apostasia, mas não vamos nos deixar esmorecer, irmãos. Vamos levantar, vamos caminhar, vamos prosseguir, vamos olhar para o Senhor, vamos pagar o preço que tiver que pagarmos, para que o Senhor encontre a sua vinha. Ele tem o seu povo, Ele tem o seu testemunho entre nós, para que possamos encorajar muitos, ajudar a muitos que estão profundamente, terrivelmente desanimados. Que o Senhor tenha todo o lucro, tenha caminho nesta palavra. Que Ele abençoe o seu povo. Nós te louvamos, Senhor. Senhor, não queremos fazer como aquela multidão que não percebeu aquela linda música que estava sendo tocada, como o Senhor mesmo nos advertira, Senhor. Uma geração que não percebe a maneira como o Senhor procura atraí-la. O Senhor cada dia vem de uma maneira tão especial, com o único propósito de nos atrair para Ti mesmo. E às vezes o Senhor encontra o nosso coração disperso e focado em coisas que não Te honram. Senhor, nós Te pedimos nesta manhã, esse pequeno grupo reunido aqui, Senhor, esse grupo que agora se coloca debaixo da Tua voz, e o Senhor sabe dispensar a medida e a intensidade dessa voz para cada um de nós. Eu Te peço, Senhor, que a Tua palavra não volte para Ti vazia, que ela alcance o Teu propósito aqui nesta manhã.
que ela realize o teu milagre nos nossos corações. Senhor, nós estamos vivendo um momento delicado da nossa vida nesse mundo, Senhor. Estamos vivendo um tempo de fronteira, de desânimo, onde muitos estão procurando edificar suas casas segundo o padrão dessa terra. Onde muitos, Senhor, estão procurando viver uma vida totalmente fora da tua cruz. Onde muitos não querem experimentar a vida pela morte. Onde muitos estão fazendo dessa terra o lugar do seu prazer e do seu descanso. Porque perderam o teu filho, perderam a comunhão do teu filho. Senhor, acende nos nossos corações o desejo profundo pelo teu filho nesta manhã. Senhor, nós necessitamos de experimentar arrependimento e convicção dos nossos pecados nesta manhã. Senhor, se nós cremos num grande mover do teu Espírito para esses dias, para esse tempo de fronteira, Senhor, se nós queremos isto, haja um verdadeiro arrependimento nos nossos corações. Leva-nos, Senhor, convença-nos dos nossos pecados, Senhor. Convença-nos das profundidades, das raízes da nossa própria vida neste mundo, Senhor. Como temos enraizado nossa vida neste mundo e nós não queremos passar o Jordão, Senhor. Não queremos passar o Jordão, não queremos a plenitude de Cristo. Nós queremos essa terra de Gileade. Essa terra, Senhor, que para nós é a terra da abundância, é a terra da fortuna, da fartura. Não, Senhor, essa é a terra que o seu príncipe jaz no maligno. O seu príncipe está completamente comprometido em ser uma oposição a ti. Essa terra que está enterrada no maligno. Essa não é a nossa terra. Esse não é o lugar do nosso descanso. A nossa terra é uma terra celestial. Senhor, volta a condição do nosso coração, é um coração de peregrino, Senhor. Necessitamos deste coração de peregrino, Senhor. Nosso coração não é um coração com suas raízes da genealogia de Caim, não, Senhor. O nosso coração é um coração que invoca o nome do Senhor. Nosso coração foi gerado pela vida no poder da ressurreição. Senhor, nos transforma, Senhor. Nos quebranta nesta manhã, Senhor. Que haja verdadeira e genuína conversão dentro de nós. Nos liberta dessa apostasia, dessa inércia, desse marasmo, dessa frieza, dessa indiferença. Que o teu Espírito Santo reine nas nossas vidas. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos por amor a ti mesmo. Ajuda-nos por amor ao teu nome. Não deixe esse tempo passar, Senhor. Que nós possamos ouvir o toque da tua trombeta nos nossos corações nesta hora. Que nós possamos ouvir tua voz. Senhor, está na hora de nós prepararmos nossa vida, porque, Senhor, talvez não haverá mais tempo, Senhor, de nos prepararmos mais. Existem áreas delicadas que nós não temos tratado, Senhor. Nós temos feito vista grossa aos nossos pecados, Senhor. Pecados que tu vês dia após dia. Pecados que se tornaram práticas e nós não temos tratado seriamente diante de ti. Leva-nos a tratar a partir desta hora, Senhor. Que nós venhamos escancarar o nosso coração diante de ti nesta manhã. Pai, que haja arrependimento, Senhor. Estamos vivendo um tempo de fronteira, Senhor. Momento delicado. Esses são os dias de Noé em nossos dias. Ajuda-nos. Ajuda os jovens, Senhor. Ajuda os nossos jovens, Senhor. Ajuda os nossos filhos, Senhor. Alcance eles nesta manhã pelo teu Espírito Santo. Faz uma visitação especial aos jovens aqui nesta manhã, Senhor. Faz uma visitação muito especial aos jovens aqui nesta manhã, Senhor. Este mundo que tem sido desenhado pelo inimigo para ganhar os nossos filhos. Senhor, mostra a verdadeira e maligna caricatura que é este mundo para os nossos filhos, Senhor. Tira do coração deles todo o prazer deste mundo, Senhor. Ajuda-os nesta hora, pelo poder do teu nome, Senhor. Que teu Espírito Santo encontre agora lugar no coração dos nossos jovens nesse lugar, Senhor. Lugar de arrependimento, Senhor. Oramos por eles nesta hora, Senhor.
Em nome do teu Filho Jesus. Em nome do teu Filho Jesus. Nós oramos por eles nesta hora, Senhor. Onde quer que eles estejam aqui dentro, Senhor, ou mesmo ali fora, alcance os nossos jovens, Senhor. Alcance os nossos jovens, Senhor, abre os olhos deles, para que eles possam contemplar a seriedade da vida neste mundo, Senhor. Quão perigoso é este momento, quão terrível é este momento. Pai, em nome do teu Filho, por amor ao teu grande nome, ouve a oração do teu povo que está sendo feita neste lugar. Ouve-nos, ó Deus, ouve-nos, ó Deus, por amor a ti mesmo, ouve-nos nesta manhã, Senhor. Quantos dos teus filhos, Senhor, não querem atravessar este Jordão? Quantos dos teus filhos não querem viver uma vida comprometida com a tua cruz, com a tua morte? Quantos, Senhor, estão encontrando neste mundo o seu verdadeiro lugar? Isso é mentira de Satanás. Esse é o pior lugar para um dos teus filhos edificar aqui suas casas. Nossa casa, nossa pátria é celestial. Ajuda-nos a buscar as coisas do alto. Ajuda-nos a buscar a prosperidade eterna e não a prosperidade deste mundo, Senhor. Faz-nos ver a seriedade, o grau de responsabilidade que o Senhor nos incumbiu. E não é para o nosso desfrute, para o teu descanso e o teu prazer em nós. E o Senhor não vai encontrar prazer, não é na nossa prosperidade, mas na nossa fidelidade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ver tudo isso. Nós não somos capazes por nós mesmos, só pelo teu Espírito. Então eu oro a ti, Espírito Santo. Toma todo este lugar. Toma nossas vidas aqui. E faze a obra que tu queres, em nome do teu Filho Jesus. Em nome do eterno e glorioso Filho de Deus é que nós oramos. Ajuda-nos, Senhor.